gente. Mais uma vez, o mês virou e, como de costume, nós vamos começar uma nova série. Nós vamos vamos abordar o livro de Tiago. Então, se vocês já quiserem abrir a Bíblia de vocês no livro de Tiago, e se algum irmão gracioso quiser trazer uma aguinha para mim, seria de grande valor, por favor. Tem aqui, ok. Obrigado. Então, gente, livro de Tiago é um livro... Cara, eu gosto muito do livro de Tiago. Inclusive, se vocês verem aqui na minha Bíblia, ela está toda riscada, grifada. Eu já li o livro de Tiago algumas vezes. E dentre os livros da Bíblia que são confrontantes, eu diria que para mim, pessoalmente, pensando nas minhas dificuldades da vida cotidiana, das minhas dificuldades ou até mesmo em relação aos meus pecados, aos nossos pecados, o livro de Tiago, ele é quase que o top 1 assim, de livro que aperta e espreme tudo que tem e não tem mais dentro de mim. E eu não sei se isso é para alguém aqui de vocês também, mas, cara, Tiago, ele é um livro, assim, fantástico. Eu recomendo vocês a lerem algumas vezes, peguem algum comentário bíblico, olhem o que está escrito, porque é muito bom, muito legal mesmo. Nós vamos falar, lógico, sobre algumas coisas nesse mês, sobre Tiago, sobre alguns textos específicos, mas faça isso na sua casa, vocês vão ser muito edificados mesmo. A gente não vai conseguir abordar tudo aqui em um mês. Pois bem, e antes, by the way, cara, que arte legal, hein? Nossa, salva de palmas para a irmã da igreja ali, Letícia. Muito bonita, cara, muito bonita mesmo. No Chão da Vida. Essa série vai chamar No Chão da Vida, e eu falei pro Ramon que eu estou gostando muito de como que a gente está abordando os nomes dos temas das séries agora, estão muito legais, trazendo essa pessoalidade, vamos assim dizer, do que a gente, da nossa vida cotidiana, como que a gente pode abordar o Evangelho, a Bíblia no nosso dia a dia, porque na teoria a gente vê muita coisa aqui que, poxa, às vezes algumas pessoas falam, foi para 2000 anos atrás isso aqui, o contexto histórico é isso, mas, cara, tem muita coisa que é extremamente atual, inclusive o que eu vou falar aqui hoje, em cima do livro de Tiago. Então, já começando, eu quero começar às vezes com uma pergunta para vocês, antes da gente abordar o texto que eu vou ler, antes de falar o texto que eu vou ler. E eu quero que vocês pensem com vocês mesmo, se vocês já tiveram algum tipo de dia, ou daqueles dias em que tudo parece dar errado, em que tudo está terrível. Na última vez que eu preguei, eu falei sobre silêncio e solitude, e eu falei um pouco sobre como que é a realidade do mundo atual em relação ao barulho, às redes sociais e muitos problemas acontecendo. A gente vive num momento da história política no Brasil, enfim, em relação a dinheiro, a trabalho, está tudo muito conturbado e a gente acaba não fugindo dessa. Né? No final das contas, o nosso despertador toca todos os dias, talvez você acorde atrasado, as contas vão chegar, a fatura do cartão venceu, não conseguiu pagar ela inteira. Isso é terrível, mas acontece. Enfim, acontece tantas coisas, o desânimo bate, tensão no trabalho, eu não conseguiu entregar o que era para entregar, problemas em casa, crise no seu coração, crise no casamento, poxa, alguém faleceu, e às vezes a gente olha para trás e olha para todas as situações que eu tenho certeza que acontece com todos vocês, das diferentes maneiras. Ela não parece ser apenas um dia só, né? Não é verdade? Às vezes não acontece isso, parece que é todo dia. Poxa, eu estou muito ansioso, eu estou atribulado, sabe? Quando você está assim, cheio de medo, cheio de ansiedade, não consegue dormir, você está preocupado, parece que está tudo dando errado, e não é só um dia só que isso acontece.
parece que uma temporada inteira. É uma semana inteira, um mês inteiro. Às vezes isso pode durar um ano inteiro. Nossa, o ano passado foi o pior ano da minha vida. Quem já não falou isso alguma vez na vida? É terrível. Já tenho certeza que eu já falei, poxa, 2020, o ano do Covid, foi o pior ano da minha vida. 2021 realmente pode ter sido, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que não é só um momento. Parece que é um período extenso. E aí, nesse momento, nesse período extenso, nessa temporada toda, eu duvido que vocês não se perguntaram em nenhum momento. Vamos lembrar aqui do Covid? Nossa, foi tudo terrível, pessoas morrendo. Foi um momento drástico da humanidade, não foi? Para todo mundo. Eu duvido que alguém aqui nessa sala, talvez, ou até mesmo pensou, onde está Deus nisso tudo? Ou talvez nesses momentos que você acorda atrasado, em que as contas chegaram, em que você está todo ansioso, você não se pergunta por que está tão difícil? Será que eu estou errando em alguma coisa? Será que eu fiz algo de errado? Será que, cara, onde está Deus no meio disso tudo? Será que nunca vai passar essa temporada, todos esses problemas? Será que tudo isso não vai findar nunca? E a resposta é que nesse chão da vida, nessa vida rotineira, com tropeços, lágrimas, contas atrasadas, orações silenciosas, ou às vezes até mesmo orações que nem saem, e você não consegue orar, é que a sua fé, e que a fé cristã, ela é provada. E não é no conforto da teoria, mas na vida real. É no dia a dia que a nossa fé ela é provada, que a nossa fé é testada, que a nossa fé ela é treinada, vamos assim dizer, ela é aprovada. É nesse momento, no meio desses problemas, desse ano, mês, dia, em que a gente vê se nosso coração e a nossa fé está realmente no Deus Criador de todas as coisas. Não é verdade? Não é isso que acontece? Não é nesses momentos que a nossa fé ela é provada, em que a gente tem que deixar de perguntar onde está Deus em tudo isso e falar, graças a Deus porque o Senhor é bom. A gente tem que, nesse momento em que a gente pergunta, em vez de perguntar por que está tudo difícil, é o momento em que nós devemos falar, olha, está difícil mesmo, mas vai passar, vai dar tudo certo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa realidade como cristão, é entender que o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor é soberano e Ele sabe de tudo que acontece. Não é isso que a gente ouve desde a nossa vida cristã, desde o nosso começo na igreja, quando a gente vai lá naquela igrejinha de bairro pela primeira vez, a gente fala, o Senhor está cuidando de tudo, você foi escolhido e etc, etc, etc. É isso que a gente ouve, gente. E por que às vezes isso não é uma realidade no meio de nós? Porque isso a gente se pergunta o tempo inteiro, em meio a todo esse caos, a gente esquece que o Senhor está cuidando. Por que a gente se pergunta isso? E no final das contas, o que a gente vai ver no Novo Testamento e de uma forma muito clara no livro de Tiago, é que a provação, esses momentos difíceis não são sinal de fraqueza espiritual. E muito menos de um abandono de Deus. Nossa, meu Deus, eu fui abandonado, eu fui deixado de lado. Não era para isso ter acontecido, não era para eu estar passando por isso. O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Não é. No Novo Testamento a gente consegue ver, e Tiago vai nos falar e mostrar tudo isso, que não é um abandono. E nem fraqueza espiritual. Você não está frio espiritualmente, meu irmão, por às vezes está passando por um momento difícil. Eu tenho certeza que alguns aqui já ouviram de que, poxa, se você está passando por uma dificuldade financeira que seja, ou se nada está dando certo, você perdeu o emprego, a gente vai ouvir que é o devorador. Né? Quem nunca ouviu isso? Quem já ouviu isso? Foi o devorador. Às vezes o devorador está sentado lá, eu não tenho nada a ver com isso, e você fica pensando que é fraqueza espiritual, que você não está orando direito, que você está pecando, que você está fazendo X, Y, Z, e no final das contas, talvez não seja muito bem isso. Né? Então,
livro de Tiago vai trazer essa realidade e, pelo contrário de tudo isso que eu estou falando, no final das contas esses momentos de provação, eles fazem parte, uma parte essencial do caminho cristão. É isso que a gente pode ver no Novo Testamento, que as provações e as dificuldades, o choro, a falta de ver as coisas dando bem, faz parte da nossa jornada cristã, faz parte do nosso caminho, faz parte do que o Senhor um dia falou que a gente talvez passaria. Pois bem, calma aí, deixa eu me achar. Então, Tiago ele vai escrever essa carta para uma igreja real, enfrentando problemas reais, e vai endereçar essa carta para pessoas crentes que haviam perdido tudo, que estavam sendo perseguidos, que por força ou por escolha eles estavam vivendo por toda a parte do Império Romano, eles estavam sendo completamente fora do seu lugar de origem. Então, eles criam no Evangelho, mas agora eles sofriam injustiça, pobreza, enfermidades, abandono, dúvida. Eles eram o povo de Deus, mas eles não estavam isentos de dores da vida. Eles tinham uma nova identidade em Deus, mas continuavam em um mundo hostil. Eles tinham a fé, mas eles estavam cercados por provações. E é justamente para eles e para nós hoje que Tiago endereça essa carta. Amém? Quem se vê às vezes no início que eu falei agora, você crê, você vive a vida de comunidade, você ora, você faz tudo e ao mesmo tempo você está no mundo hostil, você está sendo perseguido, você está sendo caluniado, você está perdendo o emprego. E era exatamente para eles que Tiago e para nós escreve. Essa carta, meus irmãos, é um dos escritos mais atuais necessários para a igreja. Ela é direta, clara, objetiva. E para ele, Tiago deixa muito claro que não basta ter um credo, não basta ter uma confissão de fé, não basta ter pregações expositivas, e enfim, lógico, isso é muito belo e nós temos isso aqui na igreja, mas para ele importa que sim de viver de forma prática diante de Deus. E é isso que ele aborda na carta de Tiago. É como se ele pegasse você pela gola assim da camiseta, chacoalhasse, olhasse no fundo dos seus olhos e balançasse você e falasse: meu irmão, acorda, viva para Cristo, faça força. É de forma prática que as coisas vão funcionar, que você vai poder viver de forma digna diante de Cristo. Ele tinha um coração extremamente pastoral, não tão como um escritor assim, era como se essa urgência pastoral vinha de Tiago. Essa é a realidade da carta de Tiago. Ele sabe que uma das maiores tragédias da vida cristã é quando existe uma separação entre o que cremos e o que vivemos. E para isso e para que Tiago escreve essa carta. Antes de falar de provações, Tiago se apresenta. E aqui tenho certeza que algum de vocês já teve essa dúvida de qual Tiago aqui, né? Nós temos Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, o apóstolo João. Nós temos Tiago, filho de Alfeu, que é uma pessoa que não teve tanta notoriedade no Novo Testamento. E nós temos Tiago, irmão de Jesus. E a maioria dos teólogos, a igreja primitiva como todo crê que é Tiago, irmão de Jesus, que está aqui escrevendo. E ele não se identifica como irmão de Jesus, embora fosse, mas ele diz aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria que vocês já abrissem no capítulo 1. Eu vou ler aqui, e aí a gente vai poder seguir. Capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersação, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações,
sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Nós vamos até aqui. Tiago, ele, como eu disse, ele vai se identificar como servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Esse homem, meus irmãos, esse Tiago, ele passou de um incrédulo, como vai dizer lá em João 5, se eu não me engano. Eu não lembro ao certo. Enfim, depois eu vejo aqui qual texto que vai falar sobre que Tiago, os irmãos de Jesus, né? Maria teve outros irmãos além de Jesus. E o irmão de Jesus, Tiago, ele era um incrédulo. Nós vemos no Novo Testamento que ele provavelmente foi crer em Cristo depois que Cristo ressuscitou. Então ele praticamente passou de um incrédulo a convertido, de convertido a um líder da igreja e de líder a servo de Cristo. Tiago, ele, mesmo tendo o Messias dentro da própria casa, tendo o próprio Cristo fazendo milagres, falando coisas incríveis, fazendo coisas incríveis, ele ainda assim não creu no Cristo, no Messias, a não ser depois que o dia que eles provavelmente apareceu para Tiago, quando Cristo apareceu para Tiago, depois de ter morrido e ter ressuscitado, e a partir desse momento, provavelmente essa foi o ponto de conversão de Tiago, em que ele pôde crer que Cristo é o Messias. Então, de um incrédulo a um servo de Cristo, a um líder da igreja importante. Atos vai falar, e também acho que Pedro também vai falar sobre a importância de Tiago em relação à igreja de Israel. Então ele foi de Israel, não, de Jerusalém. Ele foi um líder assim notável no final das contas, no final dessa trajetória, quase que para o final assim, da vida dos discípulos. E aí, no final das contas, até trazendo um pouco dessa realidade que Tiago traz na carta dele, isso é o que o Evangelho faz, ele transforma o nosso coração, nossa identidade, nossa postura diante de Deus. E então, sem qualquer introdução suave, ele nos confronta com esta exortação. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. E aqui, mais uma pergunta para que vocês possam refletir. Alegria em meio à dor? Como que isso é possível? Olhando para a nossa vida atual, olhando para o nosso contexto de mundo hoje, como é que é possível, às vezes, a gente ter alegria em meio à dor? Em meio os seus dias mais obscuros, como é que isso é possível? Como é que Tiago vai e me fala uma coisa dessa? Poxa, meu pai acabou de morrer. Algum familiar acabou de falecer, que, poxa, importava tanto para mim. Como é que eu vou ter alegria em meio a todo esse caos, em meio a toda essa dor que eu estou passando agora? Como é que Tiago me exorta com uma coisa dessa? E é sobre isso que eu quero meditar com vocês, à luz de Tiago 1, do versículo 2 a 4. Nós veremos como o Senhor nos chama a transformar esses momentos de tribulação e dor em triunfo, em esperança, em alegria. Não por ignorar a dor. Tiago, quando ele nos exorta a viver esse momento de alegria em meio à dor, ele não está falando assim, ei, coloca tudo debaixo do tapete, vamos ignorar, vamos deixar isso tudo de lado, esquecer. Tiago ele não fala para você pegar a varinha lá, puxar a memória que não importa para você, que você não quer pensar mais e colocar naquele vaso com água do Harry Potter lá. Tiago não está falando isso. Tiago não está falando para você deixar de lado a sua dor. Tiago está falando para que você possa reconhecer que Deus usa essas provações, usa as suas dores, usa esses momentos terríveis
para refinar a nossa fé. É isso que Tiago está exortando para a gente. Ei, não deixa a sua dor de lado. Pode sentir esse luto, pode sentir essa perda. Na verdade, sinta, compartilhe com os seus irmãos. Fala para quem está do teu lado, fala para a sua família, fala para os seus irmãos em Cristo, fala para o teu pastor. Curte essa dor, mas olha para ela e fala assim, o Senhor está usando essa dor para que eu possa ser refinado espiritualmente. É isso que Tiago quer trazer para a gente, com essa exortação. Ele queria que nós olhássemos para isso, para que a nossa fé o nosso caráter fosse amadurecido, para que a gente possa, a partir desse momento, a partir dessa dor que está terrível, a gente seja mais semelhante a Cristo. Tiago não está falando assim, meu irmão, deixa tudo de lado, esquece, como se isso fosse possível, né? Algumas pessoas, como eu, já abrindo aqui algo muito pessoal, eu fui treinado a deixar todas as minhas dores e preocupações e coisas que me incomodavam de lado, porque talvez eu não ia ter algum tipo de apoio. Eu já fiz isso muitas vezes. Graças a Deus, a nossa vida do nosso irmão Fidel, eu tenho mudado isso, eu estou conseguindo poder trazer isso à luz. Isso é importante, meus irmãos. Trazer essas dores, essas coisas que te apertam à luz, isso é lindo. Às vezes, a gente deixa isso de lado até com o próprio Senhor. Quantas vezes a gente não deixa as nossas dificuldades longe para quem pode resolver? Quem nunca fez isso, que está passando aquele momento, pior momento da sua vida e deixa de lado, nem ora. Então, Tiago está falando isso, ei, abra, sinta a dor, mas seja para que você possa ser aperfeiçoado. Você precisa amadurecer, então veja alegria, se alegre porque você está sendo amadurecido. Brunão, a sua fé está sendo fortalecida agora. Eu sei que está doendo, mas a sua vida espiritual está sendo fortalecida agora. Esse é o chamado de Tiago. E que difícil, né? Imagina você no primeiro capítulo, no segundo versículo, você já lê uma bomba dessa. Ei, tá difícil, mas fique alegre. Cara, quem Tiago pensa que é? Só porque foi irmão de Jesus? Só isso? Pô, ele foi um incrédulo, pô. Não, mas essa é a realidade do Evangelho. Se alegre, porque as provações vão vir mesmo. E não vão acabar. Ainda. Mas vão vir. Né? Se alegrem. Esse é o chamado para a gente nessa manhã, meus irmãos. E aqui já trazendo uma aplicação prática para essa primeira parte. Se alegrem. Tá difícil, tá pra caramba, tá muito difícil, mas fique alegre porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. O Senhor está contigo, o Senhor está manejando tudo para louvor e glória dEle. E o que você ainda vai ganhar com isso, além de dor, é aperfeiçoamento. Poxa, que maravilha. Né? Às vezes, quando a gente muda essa ótica, essa visão de como ver as dores, tudo muda. Em vez de a gente olhar para isso como, caramba, poxa, tá doendo. Em vez de, cara, tá doendo, mas eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou aprendendo, minha vida espiritual está crescendo, eu estou mais próximo de Deus, eu estou mais próximo dos meus irmãos. Esse é o chamado que Tiago nos conduz. Se alegre em meio à dor. Pois bem, seguindo, meus irmãos, ainda no versículo 2, a gente consegue ver algumas 4 coisas em relação a essas provações. E eu vou ser bem rápido, porque, caramba, já foram 24 minutos. Santo Deus amado. Poxa, o tempo passa muito rápido. Nós conseguimos ver 4 características em relação às provações. E a primeira delas, no versículo 2, que vai falar assim, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações.
Que a primeira delas é que as provações elas são compatíveis com a fé cristã. É normal que o cristão ele passe por provações. Nós, por sermos cristãos, nós não temos um passe livre ou algum tipo de isenção de provações. Então, é normal que nós passemos por provações. Então, é a realidade das provações na vida cristã. Então, Tiago, ele vai presumir que o sofrimento aqui é inevitável. Quando passardes e não se passardes. Então, praticamente ele disse, cara, vai acontecer. Quando passardes por provações, em vez de se passardes por provações. Então, Tiago ele vai presumir que esse sofrimento é inevitável. E aí nós vamos ver também no Novo Testamento Jesus advertindo, no mundo tereis tribulações ou aflições, lá em João 16. Nós vemos também o apóstolo Paulo dizendo, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus, lá em Atos 14. Ou também olhando para o Antigo Testamento, nós vemos Jó falando, o grande patriarca Jó falando, o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Em Jó 5 vai ter também essa menção em relação às tribulações para os cristãos. Então, é algo que é normal, vai ser cotidiano talvez, vai ser algo que vai acontecer bastante talvez. Então, a fé aqui, o que Tiago nos mostra é que a fé é que por você ser cristão, por você ter sido escolhido no ventre da tua mãe, não vai te livrar de provações. Mas a fé não vai livrar do sofrimento, não vai livrar de provações, mas vai nos sustentar em meio a ele. Vai nos sustentar em meio a essas provações. Então, nós somos um povo da dispersão aqui, esse mesmo povo que Tiago fala. Enfrentamos muitas provações, somos peregrinos nesse mundo. A nossa pátria aqui, permanente, não é aqui, essa nossa pátria permanente não é aqui. O nosso lar permanente não é aqui. Nossa pátria está no céu, meus irmãos. Então, se estamos aqui, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por momentos difíceis. E esses momentos difíceis que nós passamos, enfrentamos aqui, rumo à cidade cujo arquiteto é o Deus eterno, visam a nossa maturidade espiritual. Nesse momento, nessa jornada, à eternidade, essas provações, elas visam o nosso crescimento e maturidade espiritual. Amém? Até aqui? Então, nós podemos aprender que a presença de provações, ela não vai contradizer a fé cristã. Ela não vai colocar em xeque você crer em Deus, você ser filho de Deus, você ser amado por Deus, você ser filho de Deus. Não vai. Pelo contrário, vai mostrar que nós não devemos pensar que estamos fora do plano magnífico de Deus quando somos provados. É ao contrário, se estamos sendo provados, talvez seja um sinal que o Senhor está querendo nos fortalecer, que o Senhor está querendo nos esticar. E a gente precisa colocar os nossos olhos nisso e não colocar os olhos no problema só. Esse é o chamado de Tiago. Sua fé não está sendo colocada em xeque por ver um problema muito grande. E quero lembrar os irmãos aqui, às vezes o problema que a gente vê, o que a gente passa, nós sabemos que ele é infinitamente menor para o Deus que nós servimos, que é nosso Pai, que nos amou, que deu seu único Filho para nos salvar e nos tirar do lamaçal do pecado. Na verdade, o nosso maior problema, que a gente deveria ficar rangendo os dentes todos os dias, com medo, com qualquer tipo, com ansiedade, a gente deveria passar todos os dias acordado por causa desse problema, já foi resolvido, que foi o nosso pecado. Não é verdade? Cristo morreu há 2000 anos atrás para solucionar o maior problema da humanidade, que é o nosso pecado. Antes estávamos mortos e hoje temos vida.
Nosso maior problema foi resolvido, meus irmãos. O resto, se alegrem. O resto, meus irmãos, se alegrem, fiquem felizes. Porque vai passar. Porque vai acabar. Vai findar. Eu entendo também que muitas das vezes nós colhemos consequências do nosso pecado. Ele foi resolvido, glória a Deus, mas ainda não, ainda estamos nesse processo de santificação e ele só vai ser resolvido na sua completude, no retorno do nosso Senhor. E eu entendo que às vezes acontecem essas decisões equivocadas, atitudes impensadas, pecados às vezes não confessados, faz com que que a fonte das provações seja às vezes essa. Uma é por causa da nossa humanidade, porque a gente vive num mundo caído. Nós experimentamos enfermidades, frustrações, e outra é por causa do nosso pecado. Então, uma pessoa, às vezes, ela pode morrer de câncer, ou até mesmo adquirir câncer, porque ela passou a vida inteira fumando. Então, é claro que às vezes isso pode acontecer, mas no final das contas, é como eu falei, a presença das provações, meus irmãos, não vai contradizer a nossa vida cristã. E a gente precisa olhar para isso. A gente não deve pensar que estamos fora do que o Senhor planejou. E lembrar que Cristo e que Deus está caminhando e movendo para tudo para o louvor da sua glória. Amém? A segunda coisa que a gente pode aprender sobre as provações é que elas são variadas. Elas são diferentes. Nós temos vários tipos de provações, mas todas sob a soberania de Deus. No versículo 2 ainda a gente vai ver várias provações, essa parte B. E aqui tem uma situação muito interessante, muito bela em relação a essa palavra várias, que no grego é poikilos, que significa multicoloridas, multicores, ou multiforme, talvez. Então, quando a gente vê, trazendo para essa realidade de provações, nós podemos perceber que haverão provações azul, haverão provações rosa, verde, cinza escuro. Então, existirá uma variedade de provações. Há provações como físicas, emocionais, espirituais, algumas internas, outras externas, leves, pesadas. Como os fios coloridos em um bordado, Deus tece nossas provações em um propósito belo e coerente. E aí, o que nós podemos aprender com isso, nessa variedade de problemas que talvez todos nós aqui vivemos eles de forma diferente, ou vários problemas e provações diferentes, nós podemos lembrar daquele texto maravilhoso do apóstolo Paulo em Romanos 8, que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, se a tua provação cinza escuro, Brunão, está sendo para que todas as coisas sejam cooperadas para o bem daquele que você ama a Deus, está tudo certo. Está tudo bem. E ainda dentro dessa variedade de problemas e provações, nós podemos ver que a graça, ela é correspondente a essas provas, a esses momentos difíceis. Então, para cada tipo de provação, meus irmãos, há um suprimento correspondente de graça. A graça de Deus aqui também, ela é multiforme. Da mesma forma que existe uma variedade de provações, existe uma variedade de soluções do nosso Senhor. Existem formas de graça em que o Senhor vai poder nos trazer conforto, vai poder nos trazer até mesmo soluções. Há provas difíceis, há provas fáceis, há provas que são maiores que as nossas forças, ou até mesmo há provas que nós enfrentamos sozinhos, como Jesus no Getsêmani, em que às vezes a gente vai até pedir socorro e esse socorro ele não virá.
pode ser que exista um momento que você esteja passando que seja esse, em que você está sozinho. Mas Deus sabe o que está fazendo em nossa vida. E é isso que a gente precisa ser lembrado todos os dias. Mesmo que você esteja sozinho, talvez você não esteja tão sozinho assim, o Senhor está vendo, e o Senhor está cooperando, e o Senhor está guiando para que você seja aperfeiçoado. Até mesmo nas provas mais obscuras, meus irmãos, Deus permanece como um escultor, moldando o caráter de Cristo em nós. Mesmo nos seus dias mais difíceis, mais tenebrosos, o Senhor vai tirar algum proveito disso. Cara, que realidade dura da gente lembrar todos os dias. Cara, como é difícil lembrar disso. Parece que a gente talvez precisa ligar um alarme, assim, ei, lembre da graça do Senhor. Alegria nas provações, está difícil, mas vai passar. A gente precisa orar para que o Senhor nos lembre disso todos os dias, meus irmãos. A gente precisa desse lembrete celestial de que essa diversidade de provações não é desordem, mas sim um controle total e soberano de Deus. A gente precisa pedir para o Espírito Santo nos lembrar. Ei, Espírito Santo, nos lembre que o Senhor está no comando. A gente precisa lembrar que Deus ele usa todas essas coisas para propósitos distintos, porém santos. A gente precisa ser lembrado disso. A gente precisa ser lembrado disso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos lembrar disso todos os dias. Amém, meus irmãos? Um terceiro ponto, e eu diria que esse aqui seria o mais reconfortante para nós, em meio a esse caos, é que nós podemos aprender que essas provações, elas são passageiras. Seria quase que essa linguagem de movimento, assim. Né? Quero que vocês pensem comigo essa questão de movimento, tá? Então, quando o Tiago vai falar passardes por várias provações, indica que você está caminhando, indica que você está se movendo e não um lugar de permanência. Então, Tiago ele mostra que mesmo assim, quando passardes, você não vai permanecer para sempre. Não vai ser para sempre. Provações, meus irmãos, têm início e fim. Ninguém aguentaria uma vida inteira de turbulência. Ninguém aguentaria uma vida inteira de provas e tribulações. Eu tenho certeza que Deus não faria isso com a gente. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar é que depois da noite, meus irmãos, vem amanhã. Que depois do choro vem a alegria. Que depois da tempestade, aquela tempestade cheia de trovões que dá medo, em que balança tudo, que às vezes dá tsunami, que alaga por 40 dias e 40 noites, vem o céu azul. Tiago ele nos alerta e nos fala, meus irmãos, quando passardes por várias provações, elas vão acabar um dia, elas têm um tempo limitado de dias, ou de meses, ou de anos que ela vai acontecer, ela vai acabar, ela vai se findar. 2 Coríntios 4,17 vai dizer que nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. A fé bíblica, ela nunca ignora o sofrimento, mas ela o contextualiza dentro da eternidade. Ela traz esse momento para a eternidade. Ela traz a sua fé para a eternidade. Cada crente enfrenta o sofrimento em ritmos diferentes. Uns em alguma velocidade mais rápida, uns vão de carro, outros vão de moto, outros vão de lambretinha. Mas todos são conduzidos pela providência de Deus. E graças a Deus por isso. Porque nós não estamos só. O sofrimento aqui, ele vai poder parecer longo para alguns. Às vezes eu me
penso comigo mesmo de como talvez o sofrimento de Cristo na cruz, naquele momento em que ele pede por socorro de Deus, deve ter sido o momento mais longo da vida dele, aqui na terra. Nós não sabemos ao certo por quanto tempo ele ficou ali na cruz e agonizando, mas eu tenho certeza que deve ter sido um sofrimento quase que eterno para ele. Deve ter doído demais. E acho que às vezes algum de vocês devem se sentir assim, poxa vida, não vai acabar nunca, não vai tá devagar demais. Pô, já foram 2 anos, já foram 3 anos que eu estou tentando ter um filho, já são 10 anos que eu tento engravidar, já são 10 anos, 1 ano que eu tento procurar um emprego, eu não consigo. Nossa, Senhor, será que não vai acabar nunca? Acabou. Acaba um dia, vai acabar. Tiago quer nos lembrar que, meus irmãos, tem início e tem fim. E é isso que eu quero lembrar vocês hoje, de que as provações que talvez você esteja passando hoje, que está doendo, ela vai acabar um dia. Se ela não acabar enquanto você estiver em vida, talvez ela acabe na eternidade. E não sei vocês, mas eu estaria feliz com isso. Eu ficaria muito feliz com isso. O sofrimento pode parecer longo, meus irmãos, mas é temporário. Devemos olhar para além do presente, fixando os nossos olhos na esperança eterna. Amém? E quarto e última coisa que nós podemos aprender sobre essas provações é que no versículo 3 e 4 nós podemos ver que elas são pedagógicas. Então, primeiro nós vemos que elas são compatíveis com a fé cristã, de que elas são variadas, que elas são multiformes, multicoloridas. Nós vimos também que elas são passageiras. E agora nós podemos ver que elas são pedagógicas. Então, no versículo 3 e 4 vai dizer assim: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. A função das provações, meus irmãos, é testar a nossa fé. Nós podemos ver de forma clara de como que nesses momentos de dificuldade a nossa fé e o nosso interior ele é testado, ele é formado, ele é aperfeiçoado. Então, nós podemos ver isso também em algumas referências bíblicas, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai ver algumas bem interessantes. Como, por exemplo, quando Deus chamou Abraão para viver pela fé e ele o testou com o fim de aumentar a sua fé. Então, assim como o ouro é refinado pelo fogo, a fé ela é provada para revelar a sua autenticidade. Da mesma forma que essas provações elas são usadas para que nós possamos ser testados mesmo, meus irmãos. E o Senhor ele é bom nisso, em testar a gente. Ele é bom mesmo, de verdade, porque quando a gente menos espera, a gente está sendo completamente engolidos pelo nosso pecado, pela nossa negligência, pela nossa falta de confiança do Senhor. E é nesse momento em que a gente é testado, é nesse momento de dificuldade que a gente é testado. Então as provações aqui, elas não destroem a nossa fé genuína. Pelo contrário, Deus, quando nos testa, Ele fortalece, Ele purifica, Ele consolida. Esse é o motivo de nós passarmos às vezes, por situações difíceis. E as provações, no meio disso tudo, elas trabalham por nós e não contra nós, produzem perseverança. Então é nesse momento que quando a gente menos espera, nós estamos cheios de esperança. Nós estamos perseverando, nós estamos orando para que o Senhor venha. Nós estamos ativos em oração, ativos em agradecer ao Senhor. Quando a gente menos espera, estamos alegres em meio a isso. Estamos cheios de alegria. Então, Deus sempre nos prova, meus irmãos, para produzir o melhor em nós. Essa é a realidade.
E aqui, trazendo para um outro lado, Satanás ele nos tenta para fazer o pior em nós. Então, as provas de fé provam que, de fato, nós nascemos de novo. E existe, não estava no meu script aqui, mas existe uma diferença entre provação e tentação. Deus não nos tenta, tá? Quero que isso fique muito claro. Se você está passando por algum tipo de tentação em relação ao pecado, não é Deus que está fazendo isso com você. Não é o Senhor que está te tentando para que você peque. Deus, ele te prova, Deus, ele te fortalece, Deus faz que você passe por situações difíceis, mas é o Satanás que te tenta. Deus é santo, ele é separado, isso não faz parte da realidade de quem Deus é. A gente aprendeu isso na matéria de teologia, na Escola do Cordeiro, e nós sabemos que o Senhor, ele não faz isso. Pecado e Deus não andam juntos, meus irmãos. Então existe essa diferença entre tentação e provação, tá? Quero que isso fique muito claro. Se você está pensando que você está passando por algum tipo de provação, porque, poxa, eu não sei se eu faço algum tipo de coisa que é um pecado. Pera lá, não é isso. Não misture as coisas. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu estou caminhando para o final já, gente. Eu prometo. Mais 5 minutos reais. É real mesmo. Nós podemos ver também que, como forma pedagógica, em relação às provações, é que a perseverança como um fruto da provação. E aqui, quando a gente pensa em perseverança, é mais do que essa paciência passiva, é resistência ativa com base na confiança em Deus. Não é sobre só você ser paciente, sim porque você realmente confia no Senhor. O chamado de Tiago aqui é: se alegre porque você confia e crê que em Deus é. E não porque você supostamente tem algum tipo de paciência ou consegue desligar teu botãozinho das preocupações e esquecer e esperar. Não, não é isso. Se alegrem, confiem no Senhor. Nós nos alegramos porque confiamos e porque cremos que o Senhor está sob o controle de todas essas coisas. É literalmente ter a consciência de que mesmo no seu pior momento, tudo está cooperando para o bem daquele que ama a Deus. Então, se você ama a Deus, tudo está cooperando. Está difícil, está estranho, mas tudo está cooperando para que você vença essa peleja, como nós ouvimos, né? Quem nunca ouviu isso, esse termo em igrejas mais tradicionais? Irmão, a peleja está forte, mas se você ama o Senhor, tudo está cooperando, meu irmão. Se alegre. E o último objetivo, né, dessas provações pedagógicas é a maturidade cristã. Nós podemos ver que no Antigo Testamento, Deus ele trabalhou em Abraão, ele trabalhou em José, ele trabalhou em Moisés, trabalhou no próprio Jó, antes de trabalhar através deles. Então, se nós vemos esses pais da fé fazendo alguma coisa, em que nós vemos o povo judeu, eles trazendo isso de uma forma tão forte, até mesmo para a cultura deles hoje, para a teologia deles, de que os pais da fé fizeram muito, foi porque primeiro Deus trabalhou nesses pais da fé. Primeiro eles foram testados, primeiro eles foram aperfeiçoados. E assim que Deus faz com a gente hoje. Se você quer ser usado pelo Senhor, você precisa deixar Ele trabalhar em você primeiro. Se você quer pregar, se você quer ter um ministério, se você quer ser uma voz para a nação, se você quer pregar aos doentes, curar, etc., você precisa deixar que o Senhor trabalhe em você primeiro. E as provações são um ótimo lugar para que você possa ser aperfeiçoado. Em vez de você usar esse tempo para murmurar, use esse tempo para buscar ao Senhor e ser aperfeiçoado. A perseverança visa nos levar à maturidade cristã. Se você quer ser maduro, um cristão maduro,
Se você quer ser maduro espiritualmente, você precisa de ser conduzido para esse lugar de provação irmão, e se deleitar nele. É difícil, mas aproveite, use esse momento para ser aperfeiçoado, para crescer. Deus quer formar um caráter genuíno em você, Deus quer gerar um caráter de piedade, um caráter espiritual forte, robusto. Então, deixe esses momentos para que você possa realmente aprender e usar dessa dor para que você seja íntegro e seja semelhante a Cristo. Esse é o fim das provações. Essa praticamente quase que... É por isso que nós passamos isso, nós precisamos ser aprimorados. E, mais uma vez, se você quer ter algum cargo de confiança, quer ser alguém, ou até mesmo no seu trabalho, meu irmão, se você quer crescer na vida, vamos trazer aqui para uma realidade rotineira, se você quer ser chefe, ser um gestor, ser um diretor da sua empresa, você precisa passar pela aprovação de estudar, de gastar tempo, de não só cumprir o seu banco de horas lá normal, das 8 às 18. É quase que a mesma ideia. Se você quer chegar numa maturidade cristã muito boa, você precisa deixar o Senhor trabalhar em você em meio a essas dificuldades. A aprovação é o meio pedagógico de Deus para nos levar da infância espiritual à maturidade. E a perseverança, meus irmãos, é uma obra que Deus faz em nós e que nos prepara para a glória futura. Amém? Como conclusão, meus irmãos, Tiago nos apresenta uma teologia de sofrimento que se opõe à visão naturalista, fatalista ou triunfalista da dor. É completamente diferente. Ele vai nos mostrar que a fé autêntica transforma essas provações em maturidade, dor em perseverança, lágrimas em instrumentos de glória, para a glória do Senhor. Use esses momentos para a glória do Senhor, meus irmãos. Não só para que você seja aperfeiçoado, mas que o seu aperfeiçoamento seja para a glória do Senhor. O time de louvor, se quiser subir também já. Por fim, diante do sofrimento, o cristão ele deve lembrar que as provações elas são esperadas e não um sinal de abandono. Elas são multiformes, mas todas sob o domínio de Deus, meus irmãos. De que elas têm prazo limitado também, ainda que doa, que demore, ainda que seja terrível, ainda que você esteja chorando todas as noites, meus irmãos, por algo que está incomodando vocês, que está deixando você triste, cabisbaixo, de que está tirando a sua paz, de que está deixando que você, às vezes, sequer tenha força para orar. Quantos já não passaram por isso, em que você estava passando por algo tão difícil, em que você sequer tinha força para orar? Tem prazo limitado. Vai passar, meus irmãos. O início pode já ter acontecido, mas espera, se alegre, porque já o livro fecha. Já fecha. Já o horário de bater o ponto vai acontecer. E você vai poder descansar, você vai poder ir para casa descansar. E eu não estou falando da sua casa física, eu estou falando da sua casa celestial, a sua casa dos novos céus e nova terra, a sua casa eterna, em que não haverá mais choro, mais tormento, não haverá mais pecado para você ficar bravo, não haverá mais pecado para você confessar, não haverá mais problemas no trabalho, dores físicas, dores emocionais, dores que machucam, perda, você não terá mais perda nesse lugar. Você vai ter apenas gozo e alegria. E, por fim, meus irmãos, Tiago ele nos exorta para que a gente tenha uma resposta de fé e alegria, não de desespero e incredulidade. Então, se você
se pega nesse lugar talvez de desespero, incredulidade, de achar que você está abandonado, sozinho, de que nada vai dar certo, de que já acabou para você, volte os seus olhos para Cristo, volte os seus olhos para a palavra de Deus, volte os seus olhos para o Senhor, com fé e alegria. Coloca isso diante dos pés do Senhor, de Cristo. Se está doendo, Ele vai trazer alívio. O jugo de Cristo é suave, o fardo dele é leve. Então, se você precisa desse alívio, se volta ao Senhor e tenta, nem que seja um pouco forçado, coloca um sorriso no rosto. Fala assim, Senhor, está doendo, mas eu estou alegre porque o Senhor está me forjando. Senhor, está duro, mas eu estou alegre porque a minha fé ela foi provada e eu passei no teste. Senhor, está doendo, mas olha só, poxa, minha vida espiritual está tão forte agora. Olhem com fé e com alegria para o que o Senhor está fazendo, mesmo que doa, meus irmãos. E por fim, a atitude esperada para isso é literalmente essa alegria na soberania de Deus. Não se trata de prazer na dor, mas de confiança no propósito do Senhor. Essa alegria é possível quando enxergamos em Deus em meio ao caos, como soberano, sábio e bom. Deus é sábio, os seus pensamentos e caminhos são muito maiores que o nosso. Por causa do pecado, o nosso senso de bondade, de integridade, de justiça, eles foram completamente corrompidos. Então nós só conseguimos ter essa alegria plena a partir do momento que nós confiamos que o caminho do Senhor é maior que o nosso. E essa alegria, meus irmãos, ela vai marcar você com uma fé madura. Se você está alegre em meio ao caos, sabe aquele momento em que, eu lembro muito disso quando a gente está jejuando, e às vezes você fez aquele jejum terrível em que você está querendo, sei lá, subir pela parede, sabe? Ou quando você está passando por um momento terrível e mesmo assim você está sorrindo, é nesse momento em que você vê que a sua fé é uma fé madura. Então, tente se alegrar em meio ao caos. Se você não está conseguindo sozinho, olhe para o Senhor, peça ajuda, peça fortalecimento. E tudo vai passar, meus irmãos. Tudo vai passar mesmo. Vai passar mesmo. Mesmo que demore. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar um pouco e corresponder com em relação a isso que nós ouvimos.